Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo preencha plenamente a sua vida e o seu coração. Estamos chegando ao final da nossa jornada. Existem muitas outras coisas que nós poderíamos aí exemplificar e dizer acerca do Espírito Santo para cada um de nós. Mas fica aqui a minha gratidão por você que assistiu toda a jornada. Fica aqui a minha gratidão por você que compartilhou os vídeos, que você se inscreveu no meu canal. Deus seja louvado por tudo que você fez. E que Deus derrame bênção sobre você. E que essa jornada seja um ponto de partida para uma verdadeira renovação e crescimento espiritual em Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Pai Celeste. Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que és para nós, por tudo que fazes em nós e por tudo que fazes por meio de nós. Guarda-nos do mal, Senhor, e ajude-nos hoje a andar na Tua presença, a fazer o Teu querer, que a Tua vontade seja suprema em todos os nossos planos, em todos os nossos objetivos. Nada somos sem Ti, Senhor, e sem Ti nada podemos fazer. Neste mundo teremos dificuldades, aflições e tentações. Então ajude-nos e encha-nos do Espírito Santo, para que dia a dia possamos andar contigo e fazer toda a Tua vontade. Dá-nos um novo coração, dá-nos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós o adoramos, nós Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 14, ou capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 14. Abra sua Bíblia, Romanos 8, versículo 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Versículo 15. Nós não recebemos o espírito de escravidão para viver em medo, viver com medo, mas recebemos o espírito de adoção. Recebemos o direito, recebemos a adoção de filhos de Deus, pelo qual nós clamamos, querido Pai. A expressão Abba Pai quer dizer papaizinho, papai, querido. Eu prefiro querido Pai. Tá? O Espírito Santo é o que dá testemunho a nosso respeito, de que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus, e herdeiros com Jesus Cristo, e co-herdeiros com Cristo, se é que de fato com Ele padecemos, que com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. O alvo final da nossa vida é o quê? A glorificação, a imortalidade, a vida eterna. Esse é o alvo final da nossa vida. E se você procurar no dicionário, a palavra, não é dicionário hebraico, a palavra guiar aqui significa, tem uma, a gente colocou, traduzir como guiar, mas a palavra original do hebraico significa tomar pela mão e conduzir até o destino final. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que aquele que é tomado pelo Espírito Santo, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, ou seja, coloca a sua vida nas mãos de Deus e deixa o Espírito Santo conduzi-lo até o final. Esses aí confirmam que são filhos de Deus. Esses aí testificam
que são, de fato, filhos e filhas de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então, nessa mensagem de encerramento da nossa jornada, eu quero trazer palavras de esperança para a gente. Porque, de fato, eu tenho que tocar ainda nesse assunto, a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, meus amados irmãos, o desejo de Deus para nós hoje é que você continue ouvindo a voz dele. Que você escolha ser guiado. Que você decida ser conduzida pelo Espírito Santo. O desejo de Deus é que você deixe o Espírito Santo tomar sua mão. E quando você se lembra que quando você era criancinha, seu pai pegava na sua mão, sua mãe pegava na sua mão para atravessar a rua ou para levar você à escola. Quem sabe você tinha medo, né, de ir para a escola sozinho. Então, talvez uma escola nova, e você está todo temeroso, todo preocupado, receoso. E aí, mas você tem aquela confiança quando seu pai pega a sua mão. Quando sua mãe pegou a sua mão e conduziu você de casa até a escola. Ou quem sabe vocês decidiram fazer um passeio, um piquenique no parque. E ali você vê um monte de gente, você fica preocupada, né? Então você como pai pega a mão do seu filho, que você percebe que está meio receoso, porque o lugar é estranho, um parque de diversão, por exemplo, você leva seu filho num parque de diversão e você percebe que ele está meio tímido, meio temeroso, e aí você segura na mão. Quando você entra num brinquedo com ele no parque, você percebe que o coração dele desacelera, porque você está segurando a mão dele. Romanos 8,14 diz: aqueles que são conduzidos pela mão do Espírito Santo, aqueles que tomam a mão do Espírito Santo para ir até o final, esses são filhos de Deus. Eu e você, meus irmãos, temos esse desafio. O desafio de deixar Deus conduzir a nossa vida. Jesus Cristo já disse, João 15,5, né? Sem mim você não pode fazer nada. E ele mesmo deu testemunho disso. Ele diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. E ele, conduzido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, andou por toda parte fazendo o bem. Esse é o objetivo de Deus para mim e para você. O testemunho de Deus é a vida eterna para mim e para você. Mas nós não podemos chegar ao céu, nós não podemos chegar ao paraíso de Deus sozinhos. Deus não deixou você só. Deus não me deixou só. Deus não nos deixou sós. Por isso nós entendemos agora a expressão de Jesus Cristo: eu não vou deixar vocês órfãos. A vida cristã, meus irmãos, é muito mais do que aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Hoje até parece fácil dizer Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta. Hoje as pessoas falam isso com tanta facilidade. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta. Mas Jesus Cristo está dizendo: eu não vou deixar vocês só. João capítulo 14. A vida cristã não pode ser vivida sozinho, meus irmãos. Eu e você não temos condição de atravessar o deserto deste mundo, de tantos problemas, de tanto sofrimento, de tantas tragédias. A gente não tem condição de atravessá-lo sozinho. Jesus Cristo não foi para o deserto sozinho. Ele não foi para a cruz sozinho. Ele não desenvolveu o seu ministério sozinho. Ele primeiro recebeu a plenitude do Espírito. Ele recebeu a plenitude do poder de Deus para guiá-lo. E você quer viver a sua vida cristã sem o Espírito Santo, meu irmão?
Que história é essa? Veja como Satanás consegue fazer com que eu e você duvide da palavra de Deus, dizendo que não existe Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo não é Deus, que ele é um vento, que é uma energia. Que coisa terrível, o cristianismo querendo poder, um cristianismo querendo testemunhar de Jesus Cristo sem o poder, sem o Espírito Santo. E você querendo viver uma vida cristã vitoriosa, querendo viver uma vida cristã de sucesso, uma vida cristã poderosa, sem o Espírito Santo. E Jesus Cristo olha para nós e vê a nossa luta, a nossa fragilidade, os nossos devaneios de querer fazer as coisas sem Deus. No versículo 16 e 17 ele diz, olha, eu rogarei ao Pai e vos darei outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e ele estará com vocês. Não, versículo 18, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Jesus Cristo prometeu, meus irmãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Na luta contra o mal, na luta contra o pecado, meus irmãos, você e eu jamais poderemos vencer sozinhos. Romanos capítulo 8, versículo 15, diz que Deus não nos deu espírito de medo. Deus não permitirá que você viva com medo. É verdade que o sofrimento vem para a gente. Eu já disse numa das mensagens aí da nossa jornada. Existe problema para quem serve a Deus e existe problemas para quem não serve a Deus. Existe lutas para quem está do lado de Deus e existe lutas para quem não está ao lado de Deus. Quem não está ao lado de Deus, quem não tem Deus como sua rocha, quem não tem Deus como seu refúgio, como seu esconderijo, recorre aos subterfúgios para vencer as crises ou para sair dos problemas. Aí uns se refugiam nas drogas, outros se refugiam na sexualidade, no sexo, outros se refugiam no álcool, outros se refugiam nas mentiras. Mas para o cristão, para os filhos e filhas de Deus, ele diz, filhos, eu não vou deixar você só. Você não precisa ter medo. Você não precisa ficar com receio, com ansiedade, com preocupação. Por isso Davi diz que os filhos de Deus podem dormir tranquilos, porque o Senhor sustenta enquanto dormem. Salmo 16, Davi diz que embora a gente passe pela sombra, pelo medo, pela preocupação, o Senhor nos dá resposta em todas as nossas orações. Salmo 37 diz que o Senhor socorre os seus filhos e não os deixa passar pelas lutas sozinho, porque o Senhor o toma pela mão. Salmo 37, versículo 24. O justo pode cair, o justo pode ter problema, o justo pode ter dificuldade, mas o Senhor o toma pela mão. Deus está dizendo, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, aquele que toma a mão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tomará você pela mão e levará você até o destino final. Nosso mundo não é aqui mesmo, nosso lugar não é aqui. Deus quer cuidar de você. Romanos 8, 14 diz, todos os que são guiados pelo Espírito Santo
E guiar aqui é tomar pela mão e levar até o final. E João 14, versículo 16, Jesus Cristo disse: eu darei a vocês outro Consolador. Alguém semelhante a mim, alguém poderoso como eu, alguém infinito e eterno como eu, estará com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito Santo. Por quê? Porque o mundo não conhece. O mundo não sabe quem é. O mundo não tem ciência nenhuma da poderosa influência do Espírito Santo na vida da gente. Mas ele vai estar em você. Percebe, meu irmão? Ele estará em você, estará com você. João 16, versículo 17. E no versículo 18 diz: eu jamais vou deixar vocês sozinhos. Eu falei na jornada de ontem. O Espírito Santo vai se retirar da terra. Vai se retirar dos crentes. É verdade. Infelizmente, nós temos que trabalhar esse aspecto do relacionamento com Deus. Por que o Espírito Santo vai se retirar dos crentes, Renivaldo? Por que o Espírito Santo vai se retirar da terra? Aí nós vamos para Hebreus capítulo 6. Irmãos, é lamentável porque nós temos que mostrar uma realidade dessa na igreja de Deus. Aliás, se a gente observar 1 Pedro, né, ele diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Deus tem que julgar primeiro os filhos. Por quê? Deus diz que ele quer disciplinar. Ele quer corrigir, ele quer repreender, ele quer transformar a vida dos filhos. E ele diz que se o filho não aceita a repreensão do pai, ele já não é filho, ele é um bastardo. E os filhos bastardos, lá no livro de Levítico, a ordem era clara. Se o filho se levantar contra os seus pais, se ele se rebelar contra as leis de Deus, ele deveria ser punido com a morte. Que coisa triste. Deus o Pai. E veja que Romanos 8, versículo 14, diz que você, se todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, todo aquele que se deixa tomar pela mão e ser guiado até o final, sustentado pelo Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo, disciplinado, educado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo diz: aquele que perseverar até o final será salvo. Quem perseverar até o final será salvo. Agora, Deus não pode tomar a sua mão, meu irmão. Deus não pode tomar a sua mão, minha irmã. Ele não pode conduzir você se você não disser para ele: eu quero. Percebe como era desesperada a oração de Davi? Porque Davi disse: Senhor, não retire de mim o Espírito Santo. E Paulo está dizendo: todo aquele que é guiado, que é conduzido pela mão, através do Espírito Santo até o final, esse aí é vitorioso. Esse aí receberá a glorificação. Romanos 8, versículo 17. Mas existem aqueles que perderão o Espírito Santo na caminhada cristã. Cristãos sem o Espírito Santo. Eu tenho dito muito nessa jornada, né? Nós somos cristãos querendo chegar ao céu sem o Espírito Santo. Cristãos vivendo na carne, tentando agradar a Deus na carne. E aí a gente inventa desculpa, né? Isso não é pecado, aquilo não é pecado. Não faz mal, não tem nada de errado. Deus só quer o coração. E quando a gente começa a soltar a mão do Espírito Santo, quando a gente para de ouvir a voz do Espírito Santo, aí a gente começa a achar normal o pecado. Que a palavra normal é de acordo com a norma. Norma é lei, regra, mandamento, princípio.
Quando eu digo que é normal fazer isso, é normal o namorado dormir com a namorada. É normal hoje uma relação sexual fora do casamento. É normal comer isso. É normal fazer aquilo. É normal vestir isso. Ou seja, a gente quebra a lei de Deus. A gente transgride a lei de Deus. A gente transforma a lei de Deus em mentira para que a nossa lei se torne verdade. E nesse aspecto a gente para de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus diz, isso é errado. A voz de Deus é não. E aí nós começamos a querer consertar o não de Deus, ou, digamos assim, interpretar o não de Deus. Então, vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai parar de falar. E você, não é que o Espírito Santo vai parar de falar. É que você vai estar tão distante da vontade de Deus, porque você e eu, nós temos só duas escolhas, ou fazemos a vontade de Deus, ou fazemos a nossa vontade, ou seguimos o plano de Deus, ou seguimos os nossos planos. Ou aceitamos a direção de Deus, ou seguimos nossa própria direção. E aí, Isaías capítulo 30, Deus diz assim, versículo 19, porque, ó povo que mora em Sião e em Jerusalém, porque vocês nunca mais estão tristes? Por que vocês não se entristecem mais pelas coisas ruins que estão acontecendo aqui nessa cidade, que estão acontecendo no meio de vocês? Certamente o Senhor terá piedade de vocês. Ao ouvir a voz de choro de vocês, e ouvindo, ele vai te atender. Ouvindo a voz do choro, a voz de arrependimento, a voz de tristeza pelas maldades à tua volta, Deus vai te ouvir e vai te responder. Versículo 19. Versículo 21. Os teus ouvidos ouvirão a palavra do Senhor, dizendo, este é o caminho, ande por ele. Este é o caminho, ande por ele. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Este é o caminho. Você vai ouvir a voz. Então veja, nós começamos a nossa mensagem de hoje com Paulo dizendo, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. Aquele que é tomado pela mão, aquele a quem o Espírito Santo toma pela mão para conduzir até o final ficar fiel, mesmo que entre no vale da sombra e da morte, mesmo que entre na fornalha ardente, e mesmo que entre na cova dos leões, o Espírito Santo vai levá-lo até a vitória, se ele permanecer fiel. Romanos capítulo 8, versículo 17. Aquele que estiver disposto a sofrer com Jesus Cristo, sofrer, mas não abandonar a mão de Deus. Aquele que estiver disposto a mesmo passar pela morte. Apocalipse 2,10. Ainda que você morra, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Espírito Santo quer conduzir você até o final. Ele quer conduzir você para a vitória. E você não está só. Jesus Cristo disse, eu não vou deixar você só. Mas você disse, Renivaldo, que o Espírito Santo vai se retirar dos crentes. Vai. Infelizmente, o Espírito Santo vai se retirar de muitos crentes. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo, com o qual, ou no qual, você foi selado para o dia da salvação, o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Significa que ele pode ser entristecido. O Espírito Santo que é Deus, o Espírito Santo que é eterno, o Espírito Santo que é igual a Jesus Cristo, que é igual ao
ao nosso Deus eterno, Ele pode ficar triste com crentes como eu e você. Como é, Renivaldo, que o Espírito Santo fica triste comigo? Aí nós vamos para Hebreus. Vamos ver algumas coisas que a gente faz como cristão e que entristece o Espírito Santo. E que por fim você vai parar de ouvir a voz dele. Ele vai falar tanto com você, ele vai insistir tanto com você, mas você não vai mais ouvir a voz dele, porque você praticou algumas coisas como crente. Hebreus capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o 10. Por isso, deixando os primeiros ensinamentos acerca de Jesus Cristo, prossigamos para a maturidade espiritual, sem lançar outra vez o fundamento do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus. Percebe? Deus tem uma maneira de levar você ao arrependimento. E nós já estudamos sobre isso. É Deus que opera através do Espírito Santo o arrependimento em nós. E a gente não tem que criar outra maneira de consertar os nossos erros. Outra maneira de remediar os nossos erros, de apagar os nossos erros. Versículo 2. Do ensino de batismos, de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Na verdade, isso faremos se Deus assim nos permitir em outra ocasião. Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. O dom celestial aqui é o que, irmãos? É a vida eterna em Jesus Cristo. E se você quiser usar Coríntios, Paulo está falando dos dons do Espírito Santo. Então você tem que receber o Espírito Santo para desenvolver os dons espirituais ou talentos espirituais. Não importa. O que está dizendo aqui é que esse crente, ele provou a salvação. Ele recebeu a salvação em Cristo. Ele acreditou na salvação em Jesus Cristo. Ele provou do Espírito Santo. Veja, no batismo, quando a gente se batiza, a gente é batizado na água e no Espírito Santo. No batismo, o crente recebe o perdão dos pecados e recebe o refrigério do Espírito Santo. Pedro disse isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 38. Veja. Arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, no batismo, o crente recebe o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Agora ele tem o Espírito Santo toma ele pela mão para levá-lo até o porto final, a cidade de Deus, a Jerusalém do céu. Esse versículo 6 diz que ele caiu. E aí você entende a mensagem de ontem. Davi caiu. Porque eu e você, meus irmãos, caímos. E ao contrário do que muita gente ensina por aí, se você cair, Deus não te aceita mais. Se você errar, Deus não te perdoa mais. Existe pecado imperdoável. Jesus Cristo disse que existe pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Aqui no versículo 4 e 5, nós já sabemos o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Paulo, em Gálatas, ele diz que muitos crentes
começam a vida cristã pelo Espírito Santo, mas depois eles querem andar sozinhos. Capítulo 3, né? Versículo 2. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quão nécios vocês são, que tendo começado pelo Espírito Santo, agora vocês querem concluir a obra pela carne? Veja, o Espírito Santo está dizendo em Hebreus capítulo 6, que as pessoas que vão perder o Espírito Santo, não é porque elas não creram na verdade, não é porque não aceitaram a verdade, não é porque não receberam o Espírito Santo, não é porque não tinham a palavra de Deus em suas mãos. Mas é porque caíram. E ao cair, essas pessoas começaram a justificar a sua queda. E aí em Gálatas capítulo 3, Paulo diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a não obedecer à verdade? Perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado? A verdade de Deus é que só há salvação em Jesus Cristo. Que só há vida eterna em Deus, e o testemunho de Deus é este, que Ele enviou o seu Filho, e quem tem o Filho tem a vida eterna, e quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Mas eu e você somos pecadores. Davi disse: Senhor, eu nasci em pecado. Quando eu nasci, eu já tinha a semente do pecado em meu coração, e essa semente se desenvolve cada dia, e eu não consigo fazer o que é certo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Mas Hebreus, Paulo apresenta um outro grupo de pessoas que estão na fé com Jesus Cristo, que estão na fé com o Espírito Santo, que estão na igreja servindo a Deus. E Paulo em Gálatas diz que elas começam com o Espírito Santo. Porque quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito do Santo, não entrará no reino de Deus, Jesus Cristo disse. Então a obra de Deus começa na sua vida com o Espírito Santo. E o problema dessas pessoas é que elas querem concluir a obra pela carne. Lembra Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo. Porque no versículo 13, Paulo disse que aqueles que matam a carne, aqueles que matam as obras da carne pelo poder do Espírito Santo. Aí versículo 14. Deixam-se guiar pelo Espírito. Deixam o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Estende as mãos ao Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo o toma pela mão e o conduzirá vitorioso até o final. Então o crente vai perder o Espírito Santo estando na igreja, ouvindo diariamente a voz do Espírito Santo. Mas ele não se arrepende dos seus pecados. Hebreus capítulo diz que eles não se arrependem mais. Veja, eles caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Eles conheceram a Deus, eles conheceram o Espírito Santo, eles conheceram a palavra, eles conheceram a verdade, diz o texto, capítulo 6, versículo 4 e 5. A pessoa conheceu a verdade, aceitou a verdade, e Efésios capítulo 1, versículo 14 diz que ele, ao aceitar a verdade, ele foi selado para a salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem vocês estão? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação. Jesus Cristo é a vida eterna. E uma vez que você aceitou isso, você aceitou a verdade. Veja aí. Efésios 1, 13. Em quem vocês estão, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, você foi selado com o Espírito da promessa. Versículo 14.
O Espírito é o penhor, é a garantia da nossa herança com a finalidade da redenção. O Espírito Santo é a garantia de dar a você a certeza da vida eterna em Jesus Cristo, e por isso ele vai tomar a tua mão e vai levar você até a cidade santa. O cristão genuíno, o cristão santificado na palavra, o cristão santificado pela vontade de Deus, o cristão santificado pela vitória sobre o pecado, o cristão santificado pela dedicação ao serviço de Deus, o cristão santificado pela verdade, João 17:17, esse não perde o Espírito Santo. Mas Hebreus apresenta uma outra realidade, a realidade de crentes que vivem na carne, começam pelo Espírito Santo e aos poucos começam a negar a ação do Espírito Santo na sua vida pela prática do pecado. E aí a gente entende o Salmo 1, versículo 5, que os pecadores não ficarão na congregação dos justos. Por que não ficarão na congregação dos justos? Porque a sua vida de pecado vai se revelando cada vez mais forte, mais efetiva, a ponto de negar a verdade, a ponto de negar o Espírito Santo. E aí, quando você nega a verdade, 2 Tessalonicenses capítulo 2, você crê na mentira, a ponto e aí você passa a negar a verdade. Aí Paulo então descreve que quem perde o Espírito Santo são esses. Então essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você recebeu de Deus a verdade e a vida eterna. A verdade é o Espírito Santo, a verdade é Jesus Cristo, a verdade é Deus, a verdade é a palavra. Então você recebeu a verdade. E agora na sua vida cristã, na minha vida cristã, a gente começa a negar a verdade. A gente começa a destruir a verdade. Paulo, aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 9, ele diz que você coloca a verdade debaixo dos seus pés. Deus tenha misericórdia, meus irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 29, veja que ele diz aqui. Porque se voluntariamente, observa, se voluntariamente, e eu falei na mensagem de ontem, o pecado na vida do cristão precisa ser, tem que ser, deve ser um acidente. Vai acontecer, não tenho dúvida disso, vai acontecer, mas ele não passa de um acidente. Você não planejou, você não premeditou, você não arquitetou o pecado. Você não fez um caminho para ele entrar na sua vida voluntariamente. Ele aconteceu porque você está no caminho. Você está numa jornada. E nessa jornada, infelizmente, vai ter altos e baixos. Vai ter momento que você vai estar na porta do céu e diz: Deus, abra a porta para eu entrar. E no outro dia você vai estar perto do inferno dizendo: Deus, me esqueça. Isso vai acontecer na minha vida, na sua vida. Não temos como fugir disso. Agora, Paulo diz aqui que se eu voluntariamente continuar desenvolver o hábito do pecado, e aí a gente percebe que o hábito do pecado, João 5, aí a gente entende João 5, os filhos de Deus vencem o pecado, porque eles têm o Espírito Santo dizendo para ele que é pecado. Meu irmão, minha irmã, não existe nada de normal no pecado. Não existe nada de normal você comer isso, comer aquilo, dizendo que é normal. Não. Você tem que ir pela palavra. E a palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então você tem que ser santificado pela verdade. Então Paulo está dizendo que aquele, Hebreus capítulo 6, que ele caiu. Então agora ele já nega a necessidade do arrependimento. Então agora, por que ele nega a necessidade do arrependimento? Porque voluntariamente ele começa a desenvolver o pecado. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você para de ouvir a verdade. Você para de ouvir a voz de Deus. Lembra que Davi, a segunda coisa que ele pediu a Deus ontem, qual foi a primeira coisa? Senhor, eu não quero continuar pecando. Eu quero ter uma mente limpa. Eu quero ter um coração puro. Eu desejo viver uma vida santa. Então, para isso, eu preciso ouvir a tua voz. E eu preciso de um novo coração. Mas aqui, Paulo apresenta outra realidade de outro crente.
Já não é o crente como Davi, não é o crente que reconhece a sua culpa, que pede a misericórdia de Deus. É o crente que começa a justificar seu erro. Ele diz assim, ó, versículo 26 do capítulo 10, ele diz: porque se voluntariamente continuarmos pecando, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, depois que você recebeu a verdade, depois que você sabe o que é certo, que você sabe o que é errado, e você continua praticando o erro, aí o Espírito Santo vai se retirar da sua vida, meu irmão. Porque ele não pode aprovar e nem apoiar a sua vida de pecado. Uma vez que o Espírito Santo iluminou a tua mente, iluminou teu coração com a verdade, você só tem duas escolhas. Aceita a verdade e ela transforma a tua vida, ou você continua justificando os seus erros. Já pensou se Davi continuasse com aquela ideia lá de justificar seu erro? E Paulo é mais radical. Como é que você, começando a sua vida cristã com o Espírito Santo, quer concluir a sua vida cristã sem ele? Como é que você começou a vida cristã em busca da santificação, em busca da glorificação, com o Espírito Santo, e agora você quer concluir essa obra sem ele? Você quer começar pelo Espírito e terminar pela carne. E agora ele continua dizendo aqui no versículo 26, aquele que continua pecando depois que conheceu a verdade, voluntariamente, que aqui é pecado voluntário, ou seja, você se dispôs a pecar, você planejou o pecado, você desenvolveu o hábito do pecado na sua vida. E aí você entende a nossa jornada lá de Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio de você, porque você não está mais debaixo da lei do pecado. Você agora está debaixo da graça, da lei da justiça de Deus. Deus é justo, a sua lei é santa, justa e boa. Romanos capítulo 7, versículo 7. A lei de Deus é santa, o mandamento é santo, justo e bom, a lei é perfeita, a lei é a própria verdade. E agora você, iluminado pela verdade, quer continuar na prática do pecado, quer justificar seus erros e ainda quer a salvação. Então o Espírito Santo diz: não, filho. Os antediluvianos tentaram esse caminho lá com os filhos de Caim e não deu certo. Perderam o Espírito Santo. E diz mais aí, versículo 29. De quão maior castigo pensais vós merecerá aquele que pisar o Filho de Deus, que tiver por imundo o sangue da aliança, o qual foi santificado, e aquele que ultrajar o Espírito Santo. A palavra ultrajar aqui é pisar. Ultrajar é amaldiçoar o Espírito Santo. De quão maior castigo é merecedor aquele que ultrajar. Ultraje aqui é vergonha, é humilhar, é zombar. Então quem é que vai perder o Espírito Santo, meu irmão? É Deus que vai castigar as pessoas? É Deus que vai matar as pessoas? Não. Deus colocou diante de nós a vida eterna. Deus colocou diante de nós a salvação. Deus colocou diante de nós a verdade. Cristãos de todas as igrejas, Deus colocou diante de nós a verdade. E agora você pode dizer: eu sou de Jesus Cristo. Aleluia, amém, louvado seja Deus. Mas não é suficiente. Eu tenho o Espírito Santo. Não é suficiente. Todo cristão tem o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é você viver a verdade. Por isso Paulo está dizendo guiar. A palavra guiar é ser conduzido, é caminhar. Existe um caminho para mim e para você. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Existe um caminho para mim e para você. E esse caminho é Jesus Cristo. Agora, caminhar com Jesus Cristo, o caminhar da vida cristã não pode ser feito sozinho. Você acha que você pode caminhar a vida cristã sem Jesus Cristo? Você pode caminhar a vida cristã sem o Espírito Santo? Você pode caminhar a vida cristã sem a palavra de Deus? Sem as orientações de Deus para você? Você pode até tentar.
A gente viu na mensagem de ontem, Davi tentou. Abraão tentou. O jovem rico chegou perto de Jesus e disse: eu guardo todos os mandamentos. Eu faço tudo certo, mas não sou feliz. E nem tenho a vida eterna, e nem tenho certeza da vida eterna. E Jesus Cristo disse: eu tenho um caminho para você. Siga-me. Jesus Cristo disse: aquele que não negar a si mesmo, aquele que não tomar a cruz, aquele que não me seguir, não pode ser meu discípulo. E em Mateus capítulo 16, verso 27, quem não negar tudo, não tem a vida eterna. De que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta tentar fazer tudo certo sem Jesus Cristo? De que adianta tentar criar uma norma, criar leis que facilite a minha vida para chegar a você? O pecado contra o Espírito Santo, meus irmãos, é negar a verdade, ou tornar a verdade mentira, zombar de Deus e da sua lei. Hoje as pessoas estão zombando de Deus aí, em relação ao sábado, em relação a outros, em relação à roupa, em relação ao alimento, em relação a tantas outras coisas. Zombam de Deus. Ah, Deus purifica com a oração. Ah, Deus é bonzinho, Ele vai salvar todo mundo. Deus é misericórdia, meu irmão. Deus é misericórdia. Porque eu faço isso, Deus vai me rejeitar? Não. Deus não vai rejeitar você. Deus vai continuar dizendo que a verdade de Deus é verdade. A verdade de Deus continua sendo a verdade, meu irmão. A verdade do mundo continua sendo a mentira. Agora você escolhe tornar a verdade, a mentira do mundo verdade. Se você torna a verdade do mundo mentira, você torna a verdade de Deus verdadeira. Se você torna a mentira do mundo verdade, você torna a verdade de Deus mentira. 1 João capítulo 5. Você escolhe fazer de Deus verdade ou fazer de Deus mentira. 1 João capítulo 5, versos 9 e 10. Diz assim: e se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus, porque este é o testemunho de Deus, que ele testifica acerca de Jesus Cristo, seu Filho. Versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus e no seu testemunho, que é o Espírito Santo, o faz mentiroso acerca de seu Filho. Então essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tornar a verdade de Deus mentira e tornar a mentira do mundo verdade. E agora você pode escolher. Então os crentes vão perder o Espírito Santo por quê? Porque Deus não deu a eles a vida eterna? Não. Deus vai tirar o Espírito Santo deles porque eles não aceitaram o Espírito Santo? Não. Eles aceitaram, eles creram no Espírito Santo. Eles até têm o Espírito Santo. Mas a questão de Romanos capítulo 8 é que eles não são guiados pelo Espírito. Gálatas capítulo 3, versículo 1 a 3, Paulo diz que eles começaram a vida cristã pelo Espírito Santo e querem concluir a vida pela carne. Em Hebreus capítulo 6, eles caíram em pecado. E todos nós vamos cair em pecado, meu irmão. Eu não sou melhor do que você. Eu tenho falhado com Deus. Nós vamos errar, meus irmãos. Porque esse desejo de pecar, Davi, ele clamou: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí, Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim: porque o Senhor disciplina aos que Ele ama e corrige aqueles a quem Ele recebe como filho. E se você suporta a disciplina, Deus vos trata como filhos. E qual é o filho a quem o Pai não disciplina? Mas se vocês estão sem disciplina, vocês não aceitam a disciplina, vocês não são filhos, são bastardos. Verso 9.
Além disso, temos nossos pais que nos disciplinam no tempo presente. E, com efeito, a disciplina, ela traz sofrimento, ela traz tristeza, né? Versículo 10. Mas aqui diz, olha, versículo 10. Aqueles que, na verdade, por pouco tempo são disciplinados por Deus, como Deus bem lhe parece, como é a vontade de Deus. Este aí é disciplinado para a glória de Deus. E ele se torna participante da santidade de Deus. Versículo 11, desculpe, né? É verdade que nenhuma disciplina nos parece boa no momento da disciplina, mas depois ela dá fruto agradável de justiça aos que por ela são exercitados. Deus quer disciplinar, Deus quer corrigir, Deus quer glorificar você e eu. Mas Hebreus capítulo 10 diz que existe uma classe de crentes na igreja que voluntariamente quer viver uma vida de pecado. Então, sobre esses aí, o Espírito Santo realmente não tem poder. O Espírito Santo vai se retirar, não da terra, ele vai se retirar das pessoas. O Espírito Santo estará conosco para sempre, diz João capítulo 14, versículo 16. Ele estará conosco para sempre. Agora, ele não vai permanecer nos pecadores. Ele não vai permanecer nos pecadores de dentro e de fora da igreja. Então você entendeu a mensagem de hoje. Os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E quem vai perder o Espírito Santo? Aqueles que não querem ser guiado pelo Espírito. Aquele que quer ser guiado pela carne. Quer ser guiado pelas obras da carne. Pelo pecado. As obras da carne a gente já sabe. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 17 até o 20, diz assim. Né? 17 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque os desejos da carne é contra os desejos do Espírito Santo, e os desejos do Espírito Santo é contra as obras da carne. E eles lutam entre si para que você não faça a vontade de Deus. Versículo 18. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você não vai praticar as obras da carne. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, explosões de ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, homicídio, bebedice, orgias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos advirto, como já a preveni antes, que quem pratica estas coisas não herdam o reino de Deus. Então, perder o Espírito Santo não é uma ação de Deus, é a ação minha. Eu escolho viver na carne ou viver no Espírito. Esse relacionamento que Deus quer ter com a gente. E se você não desenvolver um relacionamento com Deus, meu irmão, você vai perder o Espírito Santo. Se você não desenvolver um relacionamento com Deus, minha irmã, você vai perder o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é você negar a verdade e seguir a mentira. Tornar a verdade de Deus mentira e tornar a mentira do diabo, a mentira do mundo, verdade. Então Paulo diz que eles acolhem o amor da mentira para se perderem porque não tiveram disposição de aceitar a direção do Espírito Santo. Não foram guiados pelo Espírito Santo para ser transformados pela verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Eu e você. O objetivo dessa jornada é Deus ou falar, você ouvir e Ele te transformar. E que Deus quer falar, Deus quer tocar na gente, Deus quer corrigir a gente, Deus quer transformar a gente. Então que você continue ouvindo a voz de Deus. E que a verdade de Deus seja plenamente desenvolvida em teu coração. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Você deseja isso? Você quer isso para a sua vida? Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque a Tua verdade é a verdade. E ela não muda, o Senhor não muda.
Então, Senhor, toma a nossa vida agora, como tomaste a vida de Davi. Como deste a Davi um coração igual ao teu. Davi, homem segundo o coração de Deus. Que essa seja a realidade do Renivaldo. Que essa seja a realidade de cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Eu oro e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.